E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Eletrônica Digital 2. O tema da aula de hoje é conversores analógicos digitais. Como nós sabemos, os sistemas digitais eles operam apenas em dois níveis de tensão, alto e baixo, 0 e 1. E operar quer dizer que eles entendem apenas dois níveis de tensão dos sinais de entrada que ele recebe e responde apenas através de dois níveis de tensão, que representam esses dois níveis alto e baixo, 0 e 1, seja o que for. Por outro lado, os fenômenos do mundo real eles podem assumir diversos valores que variam de forma contínua no tempo. Por exemplo, a tensão em uma carga ao longo do tempo pode variar conforme apresentado nesse slide, né? Então, ao longo do tempo, a carga varia entre uma faixa de tensão, por exemplo, 0 a 5 volts, mas as tensões que ele assume dentro dessa faixa podem ser infinitas, né? Uma infinidade grande de valores. Por exemplo, entre o valor 3,3 e 4,2 volts, ele pode assumir 3,43, 4,001. Então, a gente nunca consegue definir qual o próximo valor depois de 3,3 volts que ele assumiu por meio desse gráfico. Então, a gente diz que é contínuo a faixa de valores de tensão que ele assume. Um sistema puramente tal, por outro lado, ele não é capaz de captar um fenômeno elétrico e interpretar de forma analógica ou análoga ao sinal elétrico de fato, o valor elétrico que está ali na carga ou na entrada do sistema. Dessa forma, são necessários dois componentes para realizar a interface entre o mundo analógico e o digital. Então, se utilizam os conversores analógicos digitais, os ADC, e os conversores digitais analógicos, os DACs. Nessa aula, a gente vai apresentar o estudo sobre o ADC, para a gente focar, né, aqui os conceitos, e a parte de DAC vai ser para aulas posteriores. O sumário dessa aula é o seguinte. Então, eu vou começar a falar sobre as etapas de conversão AD. Em seguida, vou falar sobre amostragem e retenção, que é uma dessas etapas com mais detalhe. Vou falar sobre o filtro anti-aliasing, parâmetros de ADC que a gente tem que entender, os tipos mais comuns de ADC, que são os conversores flash e de aproximações excessivas, e vou falar brevemente sobre alguns outros tipos de ADC que tem aí. Então, as etapas de conversão AD. Para entender sobre as etapas de conversão AD, a gente precisa entender os componentes envolvidos aí quando a gente utiliza a conversão. Primeiramente é o sistema digital, que a gente já conhece, né? O sistema digital composto de portas lógicas, LEDs, elementos de memória, contadores e assim por diante. Então, eles recebem uma sequência ou combinação de valores de entrada, de tensões que representam os valores 0 e 1, e ele processa ou trabalha sobre essas informações e gera uma sequência ou combinações de valores digitais na saída. Esses valores disponibilizados para o sistema digital podem vir de outro componente que disponibiliza diretamente valores no formato 0 e 1, como, por exemplo, um teclado matricial. Ao pressionar um botão, ele gera uma combinação ou sequência de bits que informam ao sistema digital qual botão foi pressionado. E com base nisso, um resultado, um valor numérico pode ser representado por meio de um display de 7 segmentos, que é outro componente que recebe valores digitais, né? Uma sequência ou combinação de zeros e uns, e acende os segmentos correspondentes que representam valores. Por outro lado, nem todos os elementos que se comunicam com o sistema digital fornecem ou recebem valores digitais. Então, alguns componentes, como o LDR à esquerda, trabalham com tensões analógicas contínuas. Isso porque a resistência dele varia com a luminosidade, e essa resistência vai fazer parte de um sistema, de um divisor de tensão, que vai fornecer um sinal contínuo para o sistema digital. Da mesma forma, um alto-falante
pode receber um sinal digital, né? E através da variação da frequência das amplitudes desse sinal digital gerar um som, mas para sons mais complexos, como música, voz, a gente precisa de um sinal contínuo analógico. Aqui a gente vai falar na aula que sensores são todos os dispositivos que recebem informações do meio e traduzem para sinais elétricos. Existem diversas definições de sensores em diversas áreas, mas aqui a gente vai partir do ponto que sensores têm essa propriedade de converter uma grandeza física em sinais elétricos. E atuadores têm a propriedade de receberem sinais elétricos e converterem em grandezas físicas, né? Que podem ser observadas, sentidas e assim por diante. Bom, um sensor analógico, como é o caso do LDR, ele precisa passar por um conversor ADC. Então, o ADC ele recebe esse sinal contínuo, esse sinal analógico, e converte para uma sequência ou combinações de zeros e uns que representam esse valor. Da mesma forma, um DAC ele recebe uma tensão como conjunto ou sequência de tensões no formato digital e converte isso num sinal ou numa tensão analógica para poder disponibilizar para um atuador analógico. Então aqui nós temos o cenário de um sistema digital complexo em geral. As partes, então, que se comunicam com o sistema digital central, a gente vai chamar de periféricos, e o sistema digital, que possui lá o bloco de controle, a lógica sequencial, a lógica combinacional, é o sistema digital em si. Bom, sabendo disso, entendendo o cenário como um todo, as etapas da conversão AD seguem a seguinte sequência. Então, primeiro, o sinal contínuo analógico é amostrado em intervalos de tempo e a gente tem a versão amostrada do sinal de entrada, que é pontos específicos desse sinal, né? Então ele não consegue verificar como o sinal possui infinitos valores, né? A gente não consegue determinar todos os valores que tem. Caso contrário, a gente não precisaria de conversão, né? Então ele pega pontos específicos e a partir desses pontos ele mantém esse valor por um período de tempo. E a gente obtém o sinal amostrado e retido, que é o sinal quantizado ou discretizado em relação ao sinal de entrada. Então, ele é uma aproximação que a gente tem do sinal de entrada, né, contínuo, para a gente poder trabalhar no formato digital. E esses degraus que são gerados do sinal discretizado, essas partes, os degraus, né, eles são convertidos em valores binários. Então, depende do ADC, vai ser gerado 8 bits, 12, 10 de cada valor retido aqui para o sistema e ser disponibilizado para o sistema digital. Então, essas são as etapas da conversão AD. Agora eu vou falar sobre as etapas de amostragem e retenção. Como eu já disse, ela é a primeira etapa da conversão, então, ADC, e ela consiste em visualizar o sinal contínuo, que é representado aqui pela linha azul mais escura, visualizar pontos específicos desse sinal e manter ele por um período de tempo. Então, a amostragem é permitir que o circuito de retenção receba esse valor e deixe esse valor retido ali, permanecendo por um período de tempo. E esse valor vai ser utilizado posteriormente pelo ADC para converter em um código binário. Então, o resultado aqui da amostragem e retenção é um sinal discretizado, que é uma aproximação do sinal contínuo, onde a gente consegue determinar quais são os valores que seguem um valor anterior, né? Então, o sinal contínuo a gente nunca sabe qual é o próximo valor de tensão depois de um ponto. Mas quando a gente discretiza, a gente cria um sinal que ele tem menos valores, né? Então, com menos valores, a gente consegue determinar qual é o próximo valor do degrau no sinal discretizado.
O circuito responsável por fazer a amostragem e retenção é esse daqui. Então, ele é denominado circuito de amostragem e retenção, sample and hold no inglês, e ele é constituído basicamente de um transistor, que é esse daqui, um transistor controlado por um clock, mais um capacitor. Então, esse capacitor aqui é a parte de retenção e esse transistor com o clock é a parte de amostragem. Então, como é que é feito isso aqui? Então, ET é o sinal analógico contínuo que eu estou observando, representado aqui no gráfico. E HT vai ser o sinal amostrado, vai ser o meu sinal discretizado. Então, o clock ele vai ter um período e ele vai ter também uma largura de pulso. Então, o tempo que ele vai ficar em nível lógico alto vai ser um período curto de tempo, suficiente para captar um valor específico de ET. Então, quando o pulso do clock estiver ativado, o transistor vai fechar. Quando o transistor fechar, o sinal vai ser carregado no capacitor, vai ser um valor específico do sinal ET, né? Então, vai ser um curto período de tempo, então vai ser um valor específico de tensão. E depois que o pulso do clock voltar para baixo, né? Então, ele está alto, o clock está alto por um período curto de tempo, ele fecha aqui, ele carrega o capacitor e depois ele volta para nível lógico baixo por um longo período de tempo. E durante esse período de tempo, então, o capacitor vai estar carregado com o valor que foi salvo quando o transistor estava fechado. E esse valor vai poder ser utilizado aqui na saída HT pelo resto do circuito ADC. Agora, a pergunta que parte daí é a seguinte: qual é a frequência de amostragem que deve ser feita? Ou seja, qual é a frequência do clock ali que ativa o transistor para que ele capte o valor de ET e deixe salvo no capacitor aqui? Qual é essa frequência de amostragem? A frequência em que eu vou ver pontos específicos do meu sinal de entrada. Para responder isso, a gente tem que entender alguns conceitos antes. Primeiramente, qualquer sinal ele é basicamente uma soma de senos com amplitudes, frequências e fases distintas. Isso quer dizer que qualquer sinal na natureza pode ser representado como uma mistura de senos. Os senos que formam um sinal, e esse sinal pode ser um sinal qualquer, mas aqui no caso o nosso é um sinal elétrico. Então, os senos que formam um sinal são denominadas suas harmônicas. Então, um sinal é formado por harmônicas. Então, para continuar respondendo essa pergunta de qual é a frequência de amostragem, vamos continuar com essa ideia de senos e harmônicas. E para isso, nós vamos supor dois possíveis sinais de entrada no meu circuito de amostragem e retenção, que eles possuem o mesmo valor de amostragem, embora sejam sinais diferentes. Ou seja, eu tenho esse sinal pontilhado, por exemplo, e esse outro sinal aqui contínuo, né? E esses dois sinais, eles são diferentes, então visualmente a gente consegue já determinar que eles são diferentes, mas quando o circuito de amostragem e retenção amostra eles em intervalos de tempo, ele pega valores exatamente iguais, né? Então, para o circuito de amostragem e retenção, eles são semelhantes. Notem que aqui esses dois sinais são possivelmente sinais diferentes no tempo, tá? Aqui eu estou sobrepondo eles para a gente visualizar como o circuito de amostragem e retenção pega exatamente os mesmos pontos deles onde eles são iguais. E dessa forma, ele não faz distinção entre eles. Como é que o circuito de retenção vai determinar qual é qual? Qual deles vai ser reconstruído? Né? Isso é uma pergunta que a gente tem que partir daqui, né? Bom, se ele vê os dois da mesma forma, a ideia é que ele reconstrua ou pense que esse sinal reconstruído é um ou é outro, né? Ou pelo menos tu vai criar um sistema digital que vai determinar se é um tipo de sinal ou é outro tipo de sinal para poder criar um resultado.
Então, quando o circuito de amostragem e retenção, ou o meu ADC, ele pega amostras iguais para valores diferentes, a gente diz que isso aqui se chama de aliasing. E nesse exemplo, esses dois sinais, eles são formados basicamente por senos, poucos senos na verdade. Então esse sinal não pontilhado ele é formado por 2 senos e o sinal pontilhado é formado por 3 senos, 3 harmônicas. A diferença entre eles é que o sinal pontilhado possui um seno com uma frequência mais alta, ou seja, uma harmônica de mais alta frequência. E a consequência disso é que a gente vê esse sinal pontilhado variando mais no tempo. Então, essa harmônica de mais alta frequência é que dá essa característica de variar mais. É como se tivesse um ciclo de seno aqui ondulando pelo sinal. Então, é essa harmônica de mais alta frequência aqui. Bom, continuando, qual deve ser o sinal reconstruído? A gente quer que o E4 seja o sinal que a gente está analisando ou o E3? Bom, se a resposta é o sinal E4, ou seja, o sinal com harmônica de mais alta frequência, então a gente deve aumentar o período de amostragem. Então a gente tem que criar ter mais pontos de amostra para poder diferenciar o sinal de mais alta frequência do sinal de mais baixa frequência. Então essa é a ideia aqui. Agora vem outra pergunta. Qual é essa frequência? Existe uma receita de bolo para a gente determinar qual é a frequência de amostragem específica que a gente tem que ter? Tem uma receita de bolo. E para isso, a gente deve conhecer previamente qual a maior frequência de harmônica que o nosso sinal vai assumir. E para isso, a gente tem que determinar qual é essa frequência. Então, como eu já disse, existe uma receita de bolo para a gente saber qual é a frequência de amostragem que a gente tem que definir o nosso ADC. E essa receita de bolo é chamada de critério de Nyquist, ou teorema da amostragem. Nesse teorema, é dito que o aliasing, que é quando dois valores de sinal diferentes têm as mesmas amostras, então o aliasing ele pode ser evitado se a frequência de amostragem, aqui S de sample, de amostragem em inglês, então a frequência de amostragem tem que ser maior do que 2 vezes a frequência de Nyquist. E a frequência de Nyquist é a máxima frequência do sinal de entrada, ou seja, é a harmônica mais rápida que vai ter no teu sinal de entrada. Então, partindo do critério de Nyquist, aquele nosso exemplo ali, se a frequência de amostragem é igual à frequência da harmônica de mais alta frequência, ou seja, a frequência de Nyquist, não é possível diferenciar os sinais, como a gente já viu, porque notem que a frequência de amostragem ele começa no ciclo do seno de mais alta frequência e termina do seno do ciclo do seno de mais alta frequência. E ele vai fazendo isso, e ele pode fazer isso em diversos pontos do sinal. Então, nesse caso, ele vai pegar os mesmos valores de amostra, seja para esse daqui, como para esse. Então, a gente tem que aumentar a frequência. Vamos aumentar a frequência de amostragem para 2 vezes a frequência desse seno aqui. Se a gente fazer isso aqui, ainda assim não é possível diferenciar os sinais, porque agora ele está captando os valores nos finais do semiciclo do seno de mais alta frequência. Então, ainda assim, ele vai captar os mesmos valores para sinais diferentes. Agora, se eu aumentar a frequência de amostragem para 4 vezes essa frequência desse seno aqui, aí sim a gente consegue diferenciar esse sinal de mais alta frequência do sinal de mais baixa frequência. Tá? Isso porque agora a gente tem uma frequência de amostragem que é 4 vezes o sinal de mais alta frequência, então ele atende esse critério de ser maior do que 2 vezes o sinal, a frequência do sinal de mais alta frequência.
Agora eu vou falar sobre o filtro anti-aliasing. Filtro anti-aliasing, como a gente vai ver agora, ele é uma coisa a mais que a gente tem no ADC, de forma a deixar o sinal melhor captado. Então, voltando ao problema de aliasing que a gente viu, a pergunta que eu tinha feito era qual era o sinal que eu queria reconstruir. Então, pela resposta no slide ali, se o sinal que eu quisesse reconstruir fosse esse de maior frequência, então quer dizer que eu estou ignorando esse sinal de mais alta frequência. Então, eu estou considerando dois sinais diferentes como iguais e eu não quero isso. Eu quero diferenciar eles, então eu aumento a frequência de amostragem. Agora, tem outro porém. Se esse sinal de mais alta frequência não for desejado, eu quero eliminar ele, porque eu não quero que ele confunda o meu sistema digital, porque o meu sistema digital ele pode estar recebendo esse sinal de mais alta frequência, mas na verdade, e reconhecendo como sendo esse de mais baixa frequência, mas na verdade ele não é nenhum nem outro. Ele na verdade não é esse de mais baixa frequência, e sim um de mais alta frequência que está interferindo ali. Como eu faço então para eliminar um sinal de alta frequência indesejado? Aplicando um filtro passa-baixas no sinal. Então é basicamente um filtro passa-baixas, ou seja, ele elimina sinais de alta frequência indesejados, e esse filtro, quando a gente passa no início do ADC, é chamado de filtro anti-aliasing. Então, ele está antes do circuito de sample and hold, de amostragem e retenção, e ele serve para eliminar essa parte de alta frequência e deixar só a parte que eu quero do meu sinal. Para a gente ter só uma noção de como funciona um filtro anti-aliasing, sendo que vocês veem isso mais aprofundado, o circuito filtro passa abaixo, numa disciplina de circuitos elétricos, eu vou passar aqui então a ideia geral só por trás de um filtro anti-aliasing. Então a ideia é que o circuito de mais alta frequência indesejado, então ele é um ruído, e se a gente pegar uma amostra desse ruído em um período de tempo, a gente quer eliminar. Então a ideia é determinar a frequência dos ruídos, né? Supondo que aqui fosse a frequência de amostragem dividido por 2. Então a gente está pegando uma frequência mais alta para pegar o nosso sinal, mas a gente quer eliminar as frequências maiores do que a frequência de amostragem dividido por 2. Então, para isso, um filtro ideal, ele representado nessa linha pontilhada, ele eliminaria os valores de sinal acima dessa frequência, ou seja, ele multiplicaria por 0 e multiplicaria por 1 o sinal abaixo dessa frequência de filtragem. Mas na prática, né, como vocês veem ou vão ver em circuitos elétricos, um filtro real ele acaba por atenuar a parte do sinal abaixo da frequência que eu quero e ele nunca consegue atenuar 100% um sinal numa frequência maior, né? Então ele vai atenuar, mas não eliminar 100%, tá? Essa é a ideia do filtro anti-aliasing. Agora, alguns parâmetros de ADC. Cada valor amostrado é então convertido em um valor binário correspondente. Essa conversão, então, é denominada quantização. Então, quantizar é pegar esse valor aqui que eu amostrei e converter ele para um valor binário de 8, 10, 12 bits, seja o que for. Então, dependendo do número de bits que eu utilizar, eu vou ter níveis de quantização. Supondo que eu estou usando 2 bits para quantizar o meu sinal analógico, então, nesse caso, esse ADC vai ter 4 níveis de quantização que correspondem às 4 combinações possíveis com 2 bits. Então,
tensões até esse valor específico aqui, por exemplo, são representados por 0, 0, mesmo eles podendo ser diferentes, né? Então, notem que aqui eu estou tendo valores diferentes de tensão, mas são todos representados por 0, porque eles estão abaixo de um certo valor específico aí, né? Então, a ideia aqui é que os níveis de quantização representem igualmente os níveis de tensão. Então, separem em 4 faixas igualmente espaçadas, né? Então, por exemplo, se for 4 volts, então seria de 0 a 1 aqui, de 1 a 2 aqui, de 2 a 3 aqui e de 3 a 4 aqui. Então valores de 0 a 1 seriam vistos como 0, 0 em binário. Valores, por exemplo, de 1 a 2 seriam vistos como 0, 1 em binário. Valores de 2 a 3 seriam vistos como 1, 0 em binário. E valores de 3 a 4 seriam vistos como 1, 1 em binário. Para aumentar os níveis de quantização, por exemplo, para 16, eu teria que aumentar o número de bits, né? Então aqui eu tenho um número maior de bits, 4 bits, que eu consigo representar 16 valores diferentes. Então, 16 níveis de quantização. Bom, entendendo isso, a gente também tem outros parâmetros que a gente tem que entender. Resolução. Então, a resolução a gente pode estar falando em bits ou em volts. Quando a gente está falando em bits, ele representa o número de bits produzidos, né? Então, aqui no caso, eu tenho uma resolução de 4 bits. Aqui eu tenho uma resolução de 2 bits. Então, cada resolução vai me dar níveis de quantização diferentes. Quanto mais bits, mais níveis de quantização. A resolução em volts indica a diferença entre duas tensões de entrada, causando um incremento de saída. Aqui no caso, supondo aqui no exemplo inicial, então se aqui for de 0 a 4 volts, então os valores são espaçados iguais, né? Então aqui tem 1 volt, 2 volts, 3, 4. Então a diferença entre os níveis de quantização é 1 volt. Então essa seria a resolução em volts desse ADC. Então a resolução em volts a gente pode calcular como a diferença entre a maior e menor tensão. No caso, entre 0 e 4 vai ser 4 volts. E os níveis de quantização ali que são 4. Então vai dar 1 volt aqui a resolução em volts. Outro parâmetro é o ruído de quantização. Então, sempre quando tu quantifica o sinal, né? Ou seja, tu transforma um sinal contínuo em discreto, tu acaba gerando um sinal aproximado que não é igual ao teu sinal. E quando tu faz isso, tu acaba gerando ruído, então, comparado com o sinal original. Então, esse ruído, que é a diferença entre o sinal original e o que tu está discretizando, é chamado de ruído de quantização. Então, é a diferença entre o sinal original e o sinal quantizado. Agora eu vou falar de alguns dos tipos mais comuns de implementação de ADC. Um deles é o conversor flash. Para entender conversores flash, vale salientar sobre os amplificadores operacionais, que são os elementos principais aqui dos conversores flash. Para quem não viu amplificadores operacionais, ou viu vagamente, eles são componentes eletrônicos formados por diversos transistores ou resistores também, juntos, né, com os transistores, e eles têm diversas funções, né, diversas características em eletrônica analógica, mas aqui para a gente vale mais a aplicação dele como comparador de tensão analógica. E para entender esse funcionamento dele, a gente tem que entender algumas características básicas dele.
Primeiro que ele possui duas entradas, uma chamada entrada inversora, que é a com menos aqui, e a entrada não inversora, com mais. Bom, ele também possui duas alimentações, que aqui não está indicado na figura por simplificação mesmo, que é algo que é geralmente omitido. Então, as alimentações, uma é a alimentação positiva e outra é a alimentação negativa. Para fins de simplificação aqui para a gente vai indicar que a alimentação positiva ela fornece 1 volt, ela fornece um lógico. Tá? Quantos volts é independente? Ela fornece nível lógico 1. E a alimentação negativa fornece o nível lógico 0. Ou seja, uma hora vai ser o nível lógico 0 que vai estar na saída, outra hora vai ser o nível lógico 1. E o que determina qual dos dois níveis lógicos vai sair na saída? O resultado da comparação. Então acontece que quando a tensão na entrada não inversora for maior do que o da entrada não inversora, é o nível lógico 1 que aparece na saída. Quando o valor da entrada inversora for maior do que o da entrada não inversora, sai o nível lógico 0. Bom, sabendo disso, todas as entradas não inversoras elas estão ligadas ao sinal de entrada, ao sinal que eu quero converter. E as entradas inversoras estão ligadas a um divisor de tensão cuja alimentação é a tensão de referência do sinal analógico, que corresponde à máxima tensão que o sinal analógico vai assumir. Isso daí é alimentado então externamente, né, através do CI ou de outro método. E esse divisor de tensão, então, ele divide igualmente a tensão ao longo dos comparadores. Então, no comparador mais de baixo é 1/4 da tensão, no comparador do meio, metade da tensão de referência, e no comparador mais de cima é 3/4 da tensão de referência. Então, para entender o funcionamento, vale a gente dar uma olhada nesse gráfico aqui do lado. Então, aqui é o gráfico, a saída que vai sair desse codificador. Então, tem um codificador também junto na saída, que recebe a saída desses amplificadores operacionais, que fornece um código binário mais simplificado. Então, o que ocorre? Ocorre é que quando a tensão de entrada for menor do que 1/4 da tensão de referência, vai sair 0, 0. Quando for menor do que metade da tensão de referência, vai sair 0, 1. Quando for menor do que 3/4, vai sair 1, 0. E quando for maior do que 3/4, vai sair 1, 1. E como é que os amplificadores operacionais operam aqui? Bom, no caso que a tensão de entrada for menor que 1/4, então, sendo menor que 1/4, quer dizer que a entrada não inversora vai ser maior do que a entrada inversora vai ser maior que a entrada não inversora. Nesse caso aqui vai sair 0. Bom, se vai ser menor do que 1/4, também vai ser menor que metade e menor do que 3/4. Então, vai sair 0, 0, 0 desses 3. Se a tensão de entrada for maior do que 1/4, mas menor do que 1/2, então aqui vai sair 1, aqui vai sair 0 e aqui vai sair 0. Se a tensão for maior do que metade da referência, mas menor que 3/4, então aqui vai sair 1. Bom, como é maior do que 1/2, também vai ser maior que 1/4 e vai sair 1 e 1 aqui também. Os dois vão sair 1 e aqui vai sair 0. Então vai ser 1, 1, 0. Se a tensão de entrada for maior do que 3/4, então aqui vai ser 1, aqui e aqui vai ser 1, 1, 1. Por que agora tem esse codificador, então? Esse codificador, então, é um circuito combinacional usado para simplificar a saída aqui dos comparadores. Por quê? Porque aqui, na verdade, eu vou ter 4 combinações de valores, né? Então, eu vou ter
eu vou ter menor do que um quarto da referência, menor do que a metade da referência, menor que 3 quartos e menor do que até a tensão de referência é menor, né? Não existe codificação para maior do que a tensão de referência, né? Então, aqui a gente vai esperar um valor até o valor de referência. Então, tem 4 degraus possíveis. E isso eu consigo representar com 2 bits. Com 2 bits eu consigo representar 4 combinações de valores. Então, isso vai entrar em algum circuito e quanto menor a quantidade de bits, mais simplificado vai ser fazer esse circuito aí, né? Que vai receber esses bits. Então, o codificador serve para não utilizar todos esses 3 bits aqui desnecessários, né? Um bit é desnecessário, a gente codifica então essa combinação em 2 bits e a gente consegue criar o nosso conversor flash. Agora eu vou mostrar para vocês como seria a implementação desse comparador flash utilizando um software de simulação simples que é o Simulid. Abrindo o software Simulid, a versão 0.4.13, a gente pode observar então uma possível implementação de um ADC flash com 2 bits, né? Então uma resolução de 2 bits. Aqui o que eu fiz? Botei a tensão de referência como 5 volts, os divisores de tensão como sendo 1K, e aqui os comparadores, os amplificadores operacionais. Então, os amplificadores operacionais, aqui o 0 e 1, que vai sair na saída, são 0 e 5 volts. A tensão de entrada é controlada por uma fonte ajustável. E aqui o codificador ou decodificador, implementei através de uma lógica combinacional. Então, o que eu fiz foi basicamente criar uma tabela verdade, né, com 3 entradas e as 2 saídas, combinações de saídas que eu queria. Faz as simplificações e obtém o codificador ou decodificador. Então, aqui é o LSB e aqui é o MSB da nossa saída do nosso ADC. E aqui também, para reforçar, eu coloquei uns LEDs para a gente verificar a luminosidade, né, quando for nível lógico 1, e uns voltímetros para a gente enxergar os terminais de prova, para a gente enxergar qual é a tensão que está saindo dos terminais de interesse aqui. Então, ligando o simulador e acionando aqui fonte ajustável, a gente começa a ajustar aqui e começa a verificar. Então, até 0,63, ó, não modificou nada, né? Não teve mudança aqui. Ó, partiu de 1,37, 1,32, 1,18 não foi. Então, 1,32 aqui foi maior do que a tensão que está aqui, né? Qual é a tensão que está aqui nesse mais de baixo? É 1,25, tá? Então, se eu botar 1,25 nessa tensão de comparação aqui no de baixo. Então, se eu botar aqui 1,27, ó, é maior, né, do que 1,25, então vai sair nível lógico 1. Então, vai sair o nível lógico 1. Se eu aumentar mais um pouco, vai sair 1 e 1 aqui. Né? Passou da tensão aqui de referência daqui, saiu o nível lógico 1 aqui. Se eu aumentar, né, saiu o nível lógico 1 aqui. Então, 1, 1 e 1. Se eu diminuir 1, 1, 0. E se eu diminuir 1, 0, 0. E aí, notem que lá na saída do decodificador vai modificando também, né? Então, quando é 1, 0, 0, aqui sai 0, 1. Né? Então, aqui é o LSB e aqui é o MSB. Então, 0, 1. Aumentei aqui, 1, 1, 0. Aqui vai sair 1, 0. E 1, 1, 1. Aqui vai sair 1 e 1. Então, esse é um exemplo de como é fácil implementar o ADC Flash e como é rápida a conversão. Por isso que é Flash. A conversão é instantânea, né?
ela só depende do atraso de propagação dos componentes aqui, mas dado esse atraso, a conversão já está feita. Bom, e qual é o outro tipo comum de conversão a D? É o conversor de comparações sucessivas. Então, como eu falei, o flash ele é rápido, então ele só depende do atraso de propagação dos componentes para atualizar o valor de saída. Já o conversor de comparações sucessivas, ele demora alguns ciclos de clock aí para terminar a conversão, que torna ele mais lento, mas também torna ele mais menor. Então, é um circuito menor. Isso faz com que ele ocupe menos área de chip e seja uma opção que muitos fabricantes acabam adotando em várias aplicações. Então, a ideia aqui é também utilizar um amplificador operacional, apenas um, esse como comparador também. Então, ele recebe o sinal aqui que eu quero converter em um outro valor de comparação. Na verdade, o sinal que está entrando é o valor de comparação, e esse daqui é um sinal de conversão que a gente vai ver. Ele tem como também principal componente o SAR, que é o registrador de aproximações sucessivas. Esse é o cara que está com o valor que é convertido a cada momento. Então, a conversão não se dá instantaneamente, mas por comparações que são feitas em etapas. Então, em cada etapa, o SAR está com o valor mais ideal, mais próximo do valor HT ali, que eu quero converter, até chegar num ponto que ele está com o valor mais adequado e pode ser disponibilizado através da saída digital aqui. Então, a ideia é que ele utiliza um circuito sequencial para controlar aqui a atualização do valor do SAR. E ele mantém a amostra retida, a amostra UHT, por um tempo e realiza diversas comparações com o valor inicial que é modificado, que só falta um Dzinho, que é modificado a cada repetição. Então, no final, o valor inicial corresponde à versão discreta de HT. Então, ele tem essa parte aqui de controle lógico, que é o circuito sequencial, que é um circuito digital, então. Então, o próprio ADC, esse aqui, ele é um circuito digital também. E é necessário um conversor DA, um DAC, junto com esse ADC, que ele vai receber esse valor atual do SAR, vai converter numa tensão analógica e ele vai comparar. É maior ou menor? Se é menor, faz tal coisa. Se é maior, faz tal coisa e converte. Até ele chegar num ponto que ele já converteu o suficiente, aquele valor, com valor de bits suficiente, né? E ele disponibiliza para a saída. Bom, ele é mais difícil de implementar, né? Como vocês já podem observar aqui, né? Ele precisa já de um conversor DA e de um controle lógico, então por isso que eu não implementei ele em simulador. Mas eu vou mostrar o funcionamento dele, né? A operação dele de forma mais exemplificada através desses slides aqui. Então vamos supor que aqui a tensão HT, né? É a tensão dada por essa linha aqui. Então, está fixado aqui, né, nesse gráfico. O V- é o que está na entrada inversora e o que sai desse conversor do DAC. E a ideia é que o DAC ele começa com o valor inicial. Esse valor, vamos supor que é 1000. Então, é um ADC que ele retorna 4 bits. Então, ele tem 4 bits, ele disponibiliza na saída dele. E ele começa com 100, é um valor padrão que ele começa. A ideia é a seguinte, ele vai começar com 00 e isso vai gerar uma tensão, né? Então, isso vai gerar uma tensão porque o conversor DA vai gerar essa tensão automaticamente. Ele sempre pega o que está no SAR e converte. Então, isso vai gerar uma tensão e, nesse exemplo, essa tensão é menor do que o HT. O que vai ser feito, então? Próxima etapa. Só fixando aqui, né? Valor inicial. Próxima etapa é verificar o seguinte. Bom,
HT é maior que essa tensão inicial aqui que foi obtida do DAC ali por meio do SAR. Então, o que eu vou fazer? Eu mantenho o MSB, que é o bit mais significativo, em 1 e considero agora o próximo bit, que é esse daqui. E coloco esse bit em 1. Beleza. Agora, com esse resultado, deu maior. A tensão deu maior. Então, a HT agora é menor do que a tensão de comparação. O que isso vai fazer? Vai fazer com que eu zere esse MSB, que era 1, agora eu vou zerar, e considero o próximo MSB como sendo 1, que é esse daqui. Fazendo isso, eu comparo de novo. Nesse caso, o HT foi maior do que o V-, né? Então, V- menor que HT. Nesse caso, mantenho o MSB igual a 1 e considero o próximo bit aqui. Considero como sendo 1. Bom, HT nesse caso é maior do que a tensão, o V-, então eu mantenho esse valor igual a 1 e finalizo as comparações porque eu já cheguei no último bit. Então a ideia aqui é que eu cheguei no valor mais aproximado de HT com 4 bits. Então essa é a ideia do conversor AD de comparações sucessivas. Agora é só falar que existe outros tipos de ADC, né? Tem ADC rastreador, ADC de rampa dupla, ADC de tensão frequência, modulação sigma-delta. E cada um, então, é utilizado de acordo com as demandas de projeto, né? Tem ADCs mais utilizados para telecomunicações, tem ADCs melhor utilizados para voltímetros, tem ADC que ocupa menos área de chip, mais área de chip, outro que utiliza mais certo tipo de componente, outro menos. Então, vocês vão ver diversas ADCs aí, implementações possíveis, e a utilização de um de outro depende muito do projeto que está sendo utilizado. Certo, pessoal? Então, finalizando a aula com as referências e bibliografia. E é isso. Finalizou a aula. Até mais.